Boa tarde. No dia de hoje, nós vamos fazer a tiragem da carta do dia, que eu comecei aqui nessa página, de uma forma diferente. Eu, ao invés de utilizar o tarô de Tote, que é o tarô que eu uso para fazer os meus atendimentos, eu resolvi usar o tarô sagrado dos orixás, que é um tarô que chegou novo para mim. Eu comprei ele junto com o Oráculo da Deusa, então são dois tarôs que eu vou passar a estudar daqui para frente. Provavelmente não vão ser tarôs para eu fazer atendimento, porque eu já tenho uma energia muito conectada com o Tote mesmo. Mas eu acho que eles são muito válidos para a carta do dia, para a carta única ou carta da semana. Eles fazem bastante sentido, né? Assim como os outros, o Rider-Waite, o de Marsella, o egípcio, eles já servem muito para mim para tirar uma cartinha só, ao invés de fazer jogos completos. Então a carta que saiu hoje é uma carta muito maravilhosa, que é a carta do Sol. Tá aqui. O Sol, ele é uma carta que aparece em outros tarôs, no Tote também ele existe, que não é o que acontece com todos o tarô dos orixás, o tarô sagrado dos orixás, ele tem várias cartas que são só pertencentes a ele, por exemplo, carta de Iemanjá, carta de Yansan, carta de uma série de orixás, né? Mas o Sol ele se repete. Então a gente já tem uma noção qual é a característica do Sol. Onde o Sol aparece, ele ilumina toda a questão, ele traz sempre coisas boas, sempre coisas iluminadas. Mas essa carta do Sol em específico, ela é diferente, né? Ela traz a cruz de Ansata, ela traz dois sóis aqui menores de manhã eu digo na parte de baixo. Ela traz um sol que parece mais feminino, outro. E eu achei interessante a explicação que o livrinho que acompanha esse tarô sagrado dos orixás traz, porque por incrível que pareça, é uma explicação da mitologia egípcia, que acompanha o livro de Tote, né? Tote é o deus da magia, o deus da sabedoria, que é o outro tarô que eu estava fazendo as análises. Então eu vim trazer um pouco para vocês. Desculpe que é uma interpretação mais literal daquilo que está dizendo o livro, mas é bem interessante. Ela diz o seguinte: um grande sol abrange a maior parte da carta. Esse é um sol que ele dá a impressão de ele não ser estático, ele não é imóvel, tá vendo? Porque ele tem todos esses raios que dão a impressão de ser um sol que está se movimentando. Ele menciona também o símbolo da vida, a cruz ansata como símbolo da vida para os egípcios, tá vendo? Essa cruz que está aqui no meio de uma pirâmide. Ele fala do sol como um princípio ativo masculino, né, como o yang, como a fonte da vida e do poder. E que os Yorubás, né, que é a cultura ligada à cultura dos orixás, pelo menos uma delas, tem o sol como fonte de emanações energéticas, né? Não é um orixá, mas é uma fonte de emanação energética. Às vezes, segundo esse livro, ele é interrelacionado com Oxalá, por ser o doador da vida. E se oferecem flores brancas e girassóis. Então, né, nesse sentido de que o girassol ele sempre busca olhar para o astro-rei, ele sempre busca olhar para o sol. A parte que eu achei interessante, que é a parte relacionada à mitologia egípcia, foi que ele fala o seguinte: outra cultura africana, a dos antigos egípcios, lhe rendeu culto ao sol. Em outra versão da morte de Osíris, para quem conhece o mito da morte de Osíris, já fica fácil de comparar. Nessa versão, o sol é assassinado por Sete, enquanto Ísis, que é a esposa de Osíris, ela é raptada e encarcerada para depois se casar com o deus das trevas, que é o Sete, né? Tote, que é o tarô de Tote, o deus da magia, o deus da sabedoria, que criou a si mesmo e que possuía o segredo da morte, conhecia as palavras que podiam ressuscitar Osíris e ajudou Ísis a se libertar, dando-lhe poder para ressuscitar seu esposo. Ísis e Osíris têm dois filhos, que são dois sóis, que estão aqui representados na parte baixa da carta. Um chamado Horus, concebido antes da morte de seu pai, e outro chamado Harpócrates, concebido depois da ressurreição de Osíris. Um e outro seriam, respectivamente, o sol da esquerda e o sol, que é o sol nascente, e o sol da direita, que é o sol poente. Daí os caminhos que a figura descreve, um latente e o outro que deve continuar ou transitar.
O livro, ele traz também uma explicação mais divinatória, né, mais oracular, que seria êxito na profissão, vida profissional, na relação a dois, alto poder criativo para artes e para ciências, e boa sorte de uma forma geral. Essa explicação é a explicação geral do Sol, né? Que o Sol é boa sorte, ilumina toda a questão que você estiver analisando. Então, quando ele aparece no jogo, ele ilumina aquele aspecto. Se for amor, é boa sorte no amor. Se for trabalho, é boa sorte no trabalho. Aqui a gente está olhando de uma forma mais genérica. Mas eu achei muito interessante esse aspecto da mitologia egípcia, né? Então, fiquemos aqui com o Sol para o dia de hoje, meditemos no Sol, né, que está tão presente nesses últimos dias, e guardemos a força do Sol que ilumina tudo. É isso aí.